Olá, telespectadores da Rede Ágatos e Ágatos Play. Estou aqui no Rio de Janeiro entrevistando o Dr. André de Souza Costa, que é o secretário especial de Comunicação Social do governo brasileiro, da Presidência da República. E é um privilégio, coronel, estar com o senhor nesse cargo de suma importância, ter o privilégio de entrevistar Vossa Senhoria neste horário, nesse momento tão especial para todos nós aqui. Muito bom dia, o privilégio é todo nosso. Secretário, vou usar o termo secretário, que é exatamente, embora seja um status de ministro, mas secretário. Em que difere o trabalho do senhor nesse cargo, como homem de comunicação, como homem do governo, dos governos anteriores, isso em termos de comunicação, ou seja, o perfil da comunicação social do governo, dos governos anteriores, do governo atual? Em que difere? Eu acho que talvez a maior diferença ela resida aí no fato de objetividade, de honestidade da mensagem que está sendo passada para o público e responsabilidade para com a integridade nacional. Então, dentro da nossa linha de comunicação, uma das coisas que nós privilegiamos é justamente o cumprimento da missão maior de um governo, que é manter o seu povo informado de uma maneira justa, de uma maneira transparente e observando os detalhes, as características regionais e, em especial, tomando conhecimento e adotando medidas para que a informação não fique restrita às capitais, aos grandes centros, mas que ela, de fato, vá aos rincões mais interioranos do nosso país, sejam nas fronteiras, lá no Oiapoque, no Chuí, na Cabeça do Cachorro, onde for, que a mensagem de governo chegue, de fato. E aí reside o grande desafio, né? Você saber estrategicamente utilizar a parceria dos veículos, de todos os tipos de veículos de comunicação, seja ele uma TV, seja uma rádio, seja até mesmo algo que nós descobrimos e passamos a atuar, que é até o poste-som. São comunidades que se reúnem na praça ali e ouvem a mensagem do governo por meio desse poste-som. É um alto-falante ali na praça por onde são veiculadas essas informações. Secretário, eu tenho observado o governo, a gestão nessa área, e tem percebido que a comunicação no Brasil hoje não visa defender o governo que está no exercício do poder, mas sim o interesse do Estado brasileiro, da população brasileira. É isso mesmo? Sim. O nosso presidente é uma pessoa muito objetiva e muito íntegra. E detalhes são importantes de serem informados, né? Nós estamos operando num regime em que há um teto de gasto a ser respeitado, uma responsabilidade fiscal que é extremamente observada, e isso faz com que os seus limites para comunicar, quando comparados com governos anteriores, você tinha um valor extremamente alto, mas um gasto extremamente mal feito. Esse governo teve que optar por realizar as obras, porque o orçamento ele é como um orçamento familiar. Você não pode ultrapassar determinados limites que vai deixar a família em maus lençóis. Então, você tem um limite e deve optar por utilizar esse orçamento de maneira a fazer mais e comunicar da forma que se consegue. Nós conseguimos trazer eficiência para o gasto em comunicação e, de fato, levar ao povo aquilo que é o sentimento pátrio. Para ter ideia, o decreto que regula a comunicação, a publicidade no governo, ela fala que um dos nossos objetivos é reforçar e valorizar o sentimento pátrio. Certamente. Isso ficou muito patente, por exemplo, na campanha que nós fizemos para o bicentenário. Certo. Então ela reforçava, ela trazia esse sentimento do brasileiro, se identificando com os principais personagens da época da proclamação da nossa independência, para mostrar o seguinte: nós como nação, povo brasileiro que forma essa nação, que vive esse patriotismo, pode saber que ele tem um papel fundamental na construção da história do nosso país e que, com a graça de Deus, será uma história de sucesso. E esse trabalho, pontualmente, foi de uma eficácia que ultrapassou todos os nossos limites. Está ultrapassando, queria crescendo, né? A comunicação tem esse efeito imediato e a curto e médio prazo vai se estendendo. Isso, tem. E assim, é muito bonito ver, embora haja várias críticas de pessoas que têm um pensamento desvirtuado, de achar que quando o povo brasileiro se identifica com as cores verde e amarelo, que são cores da pátria, identificadas e determinadas em uma lei, quando começam a fazer ligações políticas com isso. O que nós estamos fazendo é resgatar o patriotismo.
e por um bem muito maior, que é o bem da nossa nação. O brasileiro tem que realmente sentir orgulho de ser brasileiro, porque o nosso país é maravilhoso, o nosso povo é maravilhoso, é amado no mundo e tem todas as condições de trazer um futuro muito melhor. Secretário, ainda, a necessidade de conhecimento por parte do povo brasileiro das ações governamentais e no âmbito de sua secretaria. É o trabalho que o senhor faz, que a sua equipe toda faz no território nacional, visa exatamente atender à necessidade de conhecimento para os fins desse conhecimento, né? Enquanto soluções para os problemas do próprio povo brasileiro, não? Sim. Veja bem, não adianta nada um governo ele desenvolver políticas públicas e colocá-las à disposição do povo se o povo não tem conhecimento Não disso. sabe disso, né? Não sabe dos benefícios que se pode utilizar. Por exemplo, vou pegar o exemplo de uma política, o Auxílio Brasil. Certo. O povo precisa saber que não é só uma questão de valor majorado. Não são os R$600 que são pagos hoje simplesmente, mas sim todas as possibilidades que se tem hoje com esse programa. Por exemplo, antigamente tinha-se uma situação de que, infelizmente, o beneficiário ele acabava ficando meio que escravo de um valor pequeno, mas que ele tinha medo de encontrar um trabalho, de procurar um trabalho e perder ainda que fosse aquele valor pequeno, porque faz a diferença para ele. Então a política foi desenvolvida de forma que não, você continua no programa por até 2 anos, recebendo o programa, mesmo estando empregado, porque a ideia é justamente trazer aquilo que é o seguinte, olha, dar dignidade para o povo no momento de necessidade, mas também fazer com que ele tenha a sua autoestima aumentada quando ele sabe que ele mesmo pode prover por meio de um trabalho que ele arruma e que ele conseguiu ali, e para isso é preciso gerar empregos. E vale um detalhe, né? Nós estamos com as menores taxas de desemprego dos últimos anos. Isso é muito importante ressaltar. Agora, não adianta nada se isso não for comunicado para a pessoa, para ela saber que ela tem essa possibilidade. Então, assim, é fundamental esse tipo de comunicação. É fundamental que as pessoas saibam. E, para isso, a gente tem uma estratégia de comunicação que ela foge um pouco do tradicional de audiência e etc. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes, experiência na própria casa dos familiares, você está assistindo uma programação, na hora que entra o espaço para publicidade, as pessoas saem, vai beber água, vai para o banheiro, vai fazer alguma coisa e acaba perdendo. Era assim. Agora, quando você descobre outros veículos, outros meios mais eficazes, nós estamos aqui num evento que trata de mídia evangélica. Eu costumo dizer o seguinte, existe uma diferença muito grande entre o telespectador de um programa de auditório e o do telespectador que busca uma mensagem espiritual naquele programa que é desenvolvido, por exemplo, por uma TV ou uma rádio cristã. Porque quem busca com aquela finalidade está atento à mensagem. Então, na hora que entra ali, por exemplo, uma publicidade de governo, a tendência de credibilidade por parte da audiência é muito maior. Porque ele não está ali simplesmente para se divertir, ele está ali para buscar algo. E se eu trago para essa pessoa? Imagina se vamos usar de novo o Auxílio Brasil? A pessoa está ali, está numa situação um pouco difícil, está buscando um conforto na palavra de Deus, na palavra daquele apresentador, daquele pastor, e de repente entra ali um espaço publicitário do governo, trazendo uma mensagem verdadeira sobre o Auxílio Brasil, colocando aquela possibilidade para a pessoa. Certo. Então, a ligação que se faz por causa do vínculo de credibilidade do veículo traz uma efetividade maior para a propaganda do governo. Exatamente. E o que o senhor falou agora me remete a uma colocação. Comunicação no interesse do patriotismo pleno. Eu costumo dizer assim, eu faço uma ligação entre a mensagem bíblica e a nossa vida cotidiana. Nosso presidente ele fala que a Bíblia é a grande caixa de ferramenta ou manual do ser humano. E eu acredito muito nisso também. Então, olha só, quando houve a divisão em 12 tribos lá do povo de Israel, foi mandado que cada um tivesse um seu símbolo, uma bandeira. Exatamente. Que se reunissem em torno de um objetivo comum. Isso é pátria, isso é a gente ter um sentimento pátrio. Então nós nos reunimos em torno de um símbolo nacional, de uma bandeira. Nós temos um território e sabemos que nós e nossa descendência, ela vai continuar vivendo nesse país. Isso cria para você um sentimento de responsabilidade por tudo que acontece naquele país e não de terceirização da responsabilidade. Não terceirização. Então, assim, alimentar o sentimento pátrio, ele é simplesmente investir no futuro da nação por meio das ações presentes, conhecendo os fatos históricos. Não é um orgulho
passivo, não é um orgulho vulgar, é um orgulho nacionalista, né? Até porque as cores da nossa nação estão vinculadas às cores do nosso continente, diríamos assim. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Secretário, comunicação legítima versus propaganda político-ideológica, que vimos muito disso em governos anteriores. Nós não estamos aqui para falar de governo, nada disso, nem defender. Mas uma coisa é uma propaganda legítima, que está mostrando o que está sendo feito, o que foi feito, quais os objetivos daquilo que foi feito, o bem que está trazendo, e outra coisa é propaganda político-ideológica. Já aconteceu isso no Brasil? Já. Já e muito, né? A própria história da propaganda em si, né, como um todo, sem tratar isso no mundo, ela sofreu com alguns fatos históricos e acabou, por um período, perdendo a credibilidade. Surgiu a tal da propaganda enganosa. Então, isso já existiu, é fato. Agora, assim que eu assumi a SECOM, nós optamos por uma linha bastante definida no sentido de trazer uma crescente na publicidade do governo, na forma de comunicar do governo, que fosse justamente fazendo isso, reforçar o sentimento pátrio, reforçar o orgulho do brasileiro como povo pertencente a uma nação que tem tudo para ser próspera. Vamos lembrar da frase do presidente? Olha Israel e o que eles não têm e o que eles são, e olha o que nós temos e não somos. Então, quando a gente começa a trabalhar esse sentimento no povo brasileiro, isso muda. Não é uma questão de autoajuda, mas é uma questão de autoestima, de entusiasmo, de sentimento de possibilidade, de sei que eu posso fazer. Nós conseguimos fazer. Eu passo assim, muitas vezes, eu olhando a criatividade do povo brasileiro, eu falo, olha, de fato, nós somos um povo diferenciado e que temos plenas condições de colocar isso adiante. Precisamos de quê? De condições estruturais de governo, e esse governo está trazendo. E precisamos também de algo que é fundamental. Não adianta nada você ter toda uma situação benéfica, mas se você só enxergar o copo meio vazio e deixar de ver as possibilidades. Há problemas? Sim, onde não há. Se nós vivêssemos o estado da perfeição, não estaríamos mais nessa terra. Não. Agora, mas também não temos pressa de sair daqui não, né? Nós temos que cumprir uma missão aqui. O dia que a missão estiver cumprida, iremos felizes, né? Quando nos referimos agora há pouco, o senhor se referiu agora há pouco à questão de Israel, por exemplo, o território de israelense, que é do ponto de vista de imediato, seria horrível, né? Mas veja, o Nordeste brasileiro tão difamado, né? Tem sido difamado, quanto a gente viveu da miséria nordestina, etc. Tem um território muito semelhante ao de Israel, ou seja, a produtividade, a riqueza daquela terra tem tudo para explodir agora. E o governo faz muito bem, e fez muito bem, quando divulgou com maestria a conclusão. Não foi nem conclusão, foi a feitura integral, né, da transposição do São Francisco. Veja bem, e como é bom mostrar aquilo que está acontecendo já, a felicidade do povo. O Brasil todo precisa entender que Nordeste é Brasil, Nordeste é riqueza, Nordeste é potencial, Nordeste é desenvolvido, é garantia de felicidade também para aquilo lá. Então essa política de divulgação, de comunicação é tremendamente saudável. Para encerrar, por exemplo, eu estou tomando o tempo do senhor aqui há muito tempo. Comunicação e exercício da liberdade. Eu gosto muito daquele versículo bíblico que Bolsonaro está sempre citando, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Com base nessa máxima Bíblia, comunicação e exercício da liberdade. A bênção da liberdade versus comunicação. O que o senhor acha disso? Eu vou voltar só um pouquinho aqui na questão do Nordeste. Dizer o seguinte, fez-se durante muitos anos no Brasil, talvez até utilizando a comunicação mesmo, levando uma mensagem que baixava a autoestima do povo nordestino. E eu penso muito pelo contrário. Olha só, um povo que passa por dificuldades como o nosso povo do Nordeste passou, mas que consegue destaque. Sabia que na Segunda Guerra Mundial o efetivo de pessoas do Nordeste foi um dos que mais se destacou. E são pessoas que... Eu sou apaixonado pelo nordestino, porque é um povo de uma criatividade ímpar, de uma resiliência maior ainda. Assombrosa. E que agora, por exemplo, justamente nessas... Olha só, o Brasil vai se tornar, utilizando a energia eólica, utilizando a força do vento no nosso litoral nordestino, por exemplo, a maior produtora de energia limpa do mundo. No Nordeste hoje nós já temos estados que são grandes exportadores de frutas de ótima qualidade, até produzindo vinho. Pernambuco. Exato.
E Petrolina? Então, assim, é uma região do país que é muito promissora, que recebendo agora a atenção especial do governo, como foi falado, a transposição do Rio São Francisco, a própria destinação dos benefícios sociais está muito dirigida ao Nordeste. O Banco do Nordeste ele ganhou um impulso novo. É outro banco. É outro banco. Com certeza. Está livre de aparelhamento, está livre de corrupção. E isso tudo mostra que, ou seja, a grande riqueza do Brasil está na diversidade do seu povo, unida em torno de um sentimento pátrio, que é como a gente estava falando. E aí vamos para o conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento em que um órgão de comunicação, que um órgão diretor da comunicação do governo, ou de qualquer veículo de comunicação se presta ao serviço de propagar a mentira, ele está sendo um servidor do pai da mentira. Do pai da mentira, que é exatamente que é o diabo. Esse governo é o governo do Deus, pátria, família e liberdade. Nossa missão é levar a verdade, levar a boa nova, as boas novas que estão ocorrendo no dia a dia. E essa é a missão de cada um de nós. Aliás, quando a gente vai falar de propaganda, o termo propagar, o termo propaganda, ele surge muito coincidentemente com a missão que cada cristão tem de levar a missão, a boa nova do Evangelho. Isso é propagar o Evangelho, propagar a boa mensagem. A nossa comunicação é a comunicação da verdade, a nossa publicidade se pauta por isso aí e no sentido de incentivar o brasileiro a ser, de fato, um povo que crê no seu sucesso e nas suas possibilidades. Secretário, muito obrigado por essa entrevista grandiosa dada pela Rede Agathos, Agathos Play, que é rede para o bem. Nós somos criacionistas, nós somos teístas, nós somos de direita, porque somos pessoas direitas. Muito obrigado pelo seu trabalho, um abraço no presidente, no ministro, e as portas estão abertas aqui para comunicar, divulgar o que for interessante para o Brasil através da nossa rede. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, estamos juntos, o Brasil é uma pátria do Senhor.